Já somos mais de 200 milhões de pessoas em todo o país. E a última pesquisa nacional por amostra de domicílios mostrou que mais de 50% dos brasileiros com idade acima de 10 anos têm acesso à internet. O programa Artigo 5º começa agora e mostra os cuidados que devemos ter no uso da rede mundial de computadores, especialmente das redes sociais, para evitar a exposição excessiva. O artigo 5º determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegura ainda o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Para falar sobre a exposição excessiva na internet e a invasão da privacidade, eu recebo no estúdio da TV Justiça o advogado Tiago Giacomo, especialista em direito digital, e Coriolano Camargo, presidente da Comissão de Crimes Eletrônicos da OAB de São Paulo. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se as redes sociais são consideradas um espaço público ou privado. Bem, o espaço público é o espaço da norma, da lei, daquele espaço onde se tem responsabilização pelos seus atos. Enquanto o espaço privado é o espaço do mando, do desmando, do livre-arbítrio, das nossas vontades, em que as nossas condutas não geram responsabilizações. Então, se nós entendemos que o nosso comportamento nas redes sociais gera responsabilizações em diversas áreas, seja na esfera criminal, na esfera civil, na esfera trabalhista, nós temos que entender que a rede social é um espaço público. Doutor Coriolano, e as pessoas ainda estão aprendendo com os erros e acertos no uso das redes sociais, já que essa é uma área relativamente nova? Sem dúvida, o cidadão ele tem essa vontade de se expor, de colocar a sua vida completamente à mostra, colocando o endereço, o carro de luxo que acabou de ser comprado, a viagem, tornando a sua vida, digamos assim, pode estar na mira de algum bandido e de grupos criminosos. A Polícia Federal alerta que o crime eletrônico ele é mais lucrativo do que o narcotráfico e do que o roubo de cargas, e que facções como o PCC e Comando Vermelho fazem buscas nas redes sociais. Já estão de olho, né? Estão de olho à procura de potenciais vítimas. A cada dia surge uma nova mania no mundo virtual, que imediatamente conquista inúmeros internautas. São aplicativos que facilitam a paquera, avaliam o desempenho das pessoas e até revelam segredos. O problema é quando a rede social é usada para denegrir a imagem de outras pessoas e ainda de forma anônima. Neste caso, o que era para ser diversão acaba virando caso de justiça. Na rodinha de amigos, as mensagens arrancam risadas fáceis. Em terra de secrets, quem fala na cara é rei. Não consigo ver com bons olhos quem namora por interesse. Nas redes sociais é comum encontrar fotos e informações que expõem as pessoas. A diferença do aplicativo Secret, criado em janeiro deste ano na Califórnia, nos Estados Unidos, é que quem posta a mensagem não tem o nome, a foto ou o perfil revelado. E esta possibilidade de permanecer no anonimato fez com que muitas pessoas usassem o aplicativo para denegrir a imagem de outras. Natália sofreu com uma postagem. Apesar de não fazer parte da rede, teve a foto divulgada com um comentário maldoso. Eu acabei descobrindo que, por meio de amigos, que eu acabei sendo citada nesse aplicativo, Eu procurei, as autoridades para ver o que podia ser feito. O aplicativo Secret chegou ao Brasil em maio e atraiu milhares de pessoas antes de ser proibido aqui no país. Este advogado especialista em direito digital explica que o aplicativo vai contra as normas brasileiras. Qualquer aplicativo no Brasil que pressupõe o anonimato como base do seu funcionamento é ilegal. A Constituição brasileira veda o anonimato na manifestação do pensamento. Então, as empresas que são responsáveis pela disseminação do aplicativo, como a Apple, a Google e qualquer outra empresa, qualquer plataforma, devem evitar que aplicativos dessa natureza sejam distribuídos porque eles violam a Constituição brasileira. Doutor Tiago, a gente viu na reportagem que o aplicativo promete que a identidade do usuário não será revelada. Mas e se houver uma ordem judicial? Com uma ordem judicial, a ordem judicial não pode ser derrotada por aquelas regras do aplicativo. Então, por mais que o aplicativo prometa inviolabilidade, não fornecimento de dados essenciais para para terceiros, com uma ordem judicial é possível que o aplicativo seja ordenado a fornecer esses dados solicitados na ordem judicial. O que acontece, o problema do Secret, é que como ele não possui uma representação aqui no Brasil, uma empresa responsáveis por cadastrar, por armazenar esses dados, eles estão nos Estados Unidos, esses dados. Então,
o processo ele começa aqui, mas ele precisa ir para os Estados Unidos e aí começa o impasse. Na prática, permanece uma certa injustiça, porque a partir do momento que o Secret não toma conhecimento através dessa ordem judicial, que ele precisa fornecer dados pessoais, ele não é obrigado a passar. E a pessoa que foi ofendida, ela fica nesse verdadeiro limbo e consuma essa injustiça. Informações que possibilitarem uma investigação, o Secret já declarou que ele não guarda nem por 3 dias, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. O Ministério Público pediu que o Secret se adapte à legislação brasileira, ao marco civil da internet. Temos uma decisão de um juiz em Vitória, no Espírito Santo, determinando que o Secret não possa ser baixado por aplicativos da Apple Store e outras... E elas já retiraram, né? Retiraram. Essa decisão foi revista recentemente. Um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou que o aplicativo pode voltar ao ar. Mas por quê? Porque, tecnicamente, a decisão de primeira instância era impossível de ser cumprida, porque ela determinava que as Apple Store, que as empresas retirassem do próprio aplicativo do usuário o Secret. Isso geraria uma quebra do sigilo e da privacidade de milhares de cidadãos brasileiros. Pois é, mas a nossa Constituição, ela veda o anonimato. Como é que fica, então, no caso desses aplicativos? Eles têm que ser considerados ilegais no Brasil porque eles vão contra a Constituição? O tecido social e a consciência ética coletiva e o pensamento dos nossos tribunais, a jurisprudência, vai evoluir nesse sentido, de que é proibido o anonimato toda vez que ele for usado para ofender e denegrir a imagem das pessoas. Não podemos esquecer que o princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção do homem e sua dignidade está elencado pela primeira vez na história das nossas constituições, no artigo 1º. Doutor Tiago, e o que uma pessoa que é vítima de uma situação como a mostrada na reportagem deve fazer para poder correr atrás do prejuízo ou até se proteger? Bem, no caso do aplicativo Secret, como o próprio professor comentou aqui, é complicado, por isso que nós explicamos anteriormente. Como a base do aplicativo não está no Brasil, fica difícil de que seja fornecido esses dados para que se busque o responsável pelas ofensas. Mas no caso de um site ou de uma rede social ou de qualquer outra empresa que ofereça esse tipo de serviço e que possua base no Brasil, a pessoa pode buscar o judiciário pedindo a remoção de conteúdo e o fornecimento dos dados dos ofensores que praticaram aquelas condutas que, no entender daquela pessoa, foram ofensivas ou feriram a dignidade da pessoa humana, a honra, a intimidade, a privacidade ou o bom nome. E vamos ver agora a dúvida de um telespectador. Quais são os cuidados para quem usa rede social e que tipo de informação eu não devo postar? Doutor Coriolano, quais são os cuidados para que as pessoas evitem que elas se exponham muito? Muitas vezes o jovem, ele tem uma vontade imensa de se expor, inclusive partes do seu corpo. Existem redes no Facebook que prometem às jovens e aos jovens curtidas, centenas de curtidas. Olha, me mande a sua foto, me mande o seu WhatsApp, que eu vou promover você nas redes sociais. Isso, para o jovem, se torna uma verdadeira tentação. São as redes, chamadas redes famosinhos, né? A menina envia aquela foto, muitas vezes de maiô, em cenas impróprias para a idade dela, obviamente. E, a partir daí, as redes de pedofilia produzem CDs e vendem CDs com o número de telefone daquela pessoa, o WhatsApp. Com o número real. Com o número real da pessoa. Ou seja, existe uma rede criminosa abastecendo à vontade, né, promovendo essas crianças de forma ilícita para que elas se exponham indevidamente, né? E a Polícia Federal, as polícias civis dos estados, o Ministério Público tem monitorado as páginas do Facebook, mas são centenas e milhares de páginas. Por que isso? O algoritmo do Facebook que faria o monitoramento dessas páginas não está funcionando adequadamente. Em função disso, essas páginas estão livremente na internet. Então, doutor Tiago, todo cuidado é pouco, evitar postar fotos, principalmente em situações mais íntimas, como diz o doutor Coriolano? Com certeza, eu acho que o bom senso é o norte da nossa conduta no ambiente virtual, no comportamento nas redes sociais. Além disso, buscar informação. A própria internet, ela deixa essa informação democrática, ela está ao nosso acesso
em qualquer lugar. Então, busque informações acerca dos limites que nós temos e das responsabilidades que nós temos pela conduta no ambiente virtual. Doutor Coriolano, agora as crianças às vezes se expõem mais ainda por não ter a noção do perigo que correm. Como é que os pais podem proteger? Tem algum tipo de conteúdo, por exemplo, que eles podem bloquear no computador? Sim, a OAB São Paulo criou uma cartilha OAB Uso Seguro da Internet para toda a família. É uma cartilha gratuita com dicas aos pais, educadores, às crianças, numa linguagem... Está disponível no site? Está disponível no site da OAB São Paulo gratuitamente. E lá nós indicamos alguns aplicativos, alguns filtros e também sugerimos que os pais trabalhem com transparência com seus filhos. Vou citar um exemplo. Existe um advogado lá na OAB que ele não proíbe os seus filhos menores de usar a internet, mas ele determinou que o histórico deve ficar aberto. Uma vez que o histórico não está mais aberto, ele retira a internet por 1 semana, 2 semanas, ou seja, ele estabeleceu o seu método, uma relação de transparência com seus filhos. O que nós procuramos trazer à família é que ela crie a sua metodologia de educação virtual para as crianças. E nós temos mais uma pergunta. Vamos conferir. Usar a rede social desprotegida para navegar nas redes sociais é perigoso? Doutor Coriolano, os dados ficam mais vulneráveis nesse tipo de rede desprotegida? Você pode assimilar dentro da sua máquina uma série de códigos maliciosos, vírus que passam a controlar a sua vida, passam a ter acesso aos seus dados bancários. É importante que o internauta ele use um antivírus, não use software pirata e que se ele vai usar aquele computador para o trabalho, que ele navegue por portais seguros. E o fato da pessoa usar uma senha para proteger a própria rede também é importante, não é mesmo? É muito importante para que haja identificação de quem está compartilhando o seu conteúdo. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça, Coriolano Camargo, presidente da Comissão de Crimes Eletrônicos da OAB de São Paulo, e o advogado Tiago Giacomo, especialista em direito digital. A gente conversa sobre a exposição excessiva na internet, especialmente nas redes sociais. E após muita polêmica, entrou em vigor em abril deste ano a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet, mais conhecida como Marco Civil. Pela lei, o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente pelos danos provocados por conteúdo gerado por terceiros, a não ser que, após ordem judicial específica, este provedor não tome as providências para tornar indisponível material considerado infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Doutor Coriolano, na prática, qual é a responsabilidade dos provedores agora? Anteriormente à lei, ao Marco Civil da Internet, o STJ previa de forma inversa a responsabilidade dos provedores. O provedor recebia uma notificação extrajudicial e, a partir daquele momento, ele assumia o risco por retirar ou não o conteúdo ilícito. Posteriormente, através de uma medida cautelar ou no mérito, numa ação ordinária, o conteúdo sendo julgado ilícito, a partir da não remoção, o provedor passava a ser responsabilizado. Agora, com o Marco Civil da Internet, apenas com a ordem judicial, ou seja, transferiu para o Poder Judiciário julgar se aquele conteúdo realmente é ilícito, ofende a honra do cidadão ou não. Doutor Tiago, no caso dos portais de buscas, eles também podem ser punidos se eles publicarem algum conteúdo ofensivo, mesmo que postado por terceiros? Bem, os portais de busca, eles geralmente indexam informações, ou seja, eles facilitam que aquelas informações sejam acessadas. E a pessoa que, após fazer uma busca, constata informações indexadas por esse portal, que no entender dela ferem os direitos de personalidade, ou seja, o bom nome, a honra, a intimidade, a privacidade, ela pode sim pedir, através de uma ordem judicial, através de um processo, que aquelas buscas que ofendem sejam eliminadas da busca. A partir do momento que se tem uma decisão judicial determinando essa exclusão desses links e ele não obedece a essa ordem judicial, nós aplicamos a regra do Marco Civil, em que o portal se torna responsável por essas publicações, em um primeiro momento, feita por terceiros. E os portais, os provedores já estão mais atentos a cumprir isso? O Marco Civil ele é algo muito novo, né? Então, agora que essa cultura está começando a ser aplicada pelo nosso Poder Judiciário e até mesmo as pessoas estão começando a tomar conhecimento desses novos direitos, né? Isso é um direito muito novo. E na prática, realmente, nós já temos decisões a respeito desse direito de remoção, desse direito de ser esquecido desses motores de busca.
Nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Eu gostaria de saber se os aplicativos vinculados às redes sociais podem usar o meu nome para algum fim, tipo pesquisa, enquete, alguma coisa do tipo. Doutor Coriolano, o que diz a lei? Na prática, você não pode usar a imagem de outrem para vender produtos, para comercializar produtos, sem a expressa autorização do cidadão. Ou seja, não pode. Mas isso tem sido cumprido? Não, na prática não tem sido cumprido. Nós geralmente percebemos que, sai o seguinte comentário, tal pessoa comprou tal produto, tal pessoa curtiu tal produto, para justamente fomentar a venda de um determinado produto, de um carro, por exemplo, usando a imagem de um amigo ou uma pessoa próxima a você. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. A pessoa que está se candidatando pode ter a rede social fiscalizada pela empresa? Doutor Tiago, as redes sociais podem ser usadas como critério de seleção, promoção e até dispensa de um funcionário? Olha, na prática isso realmente já acontece. Hoje em dia, quando o candidato faz uma entrevista de emprego, não tenha dúvida que na maioria dessas empresas, a empresa estará fiscalizando a conduta, o comportamento dele nas redes sociais. E sim, o comportamento nas redes sociais é um critério de seleção, de promoção e também de dispensa do trabalho. Pode ser usado para o bem também? A pessoa pode se valorizar através de uma rede social, doutor Coriolano? Sem dúvida, se ela publicar os seus artigos, se ela reforçar os seus pontos fortes, como disse o doutor Tiago. Já tivemos casos de pessoas que curtiram determinadas propagandas, informações que são contrárias ao interesse da sua empresa e que foram demitidas por justa causa, por uma simples curtida. Um comentário numa rede social. Mas isso aí é legal, doutor Coriolano? É legal. É legal porque a nossa imagem passa a estar, de certa forma, vinculada à imagem da nossa empresa, né? As empresas criaram manuais de procedimentos técnicos para contratação com palavras-chave que a pessoa nunca pode ter dita para ser contratada. Por exemplo, eu odeio meu chefe, eu não gosto de acordar cedo, só futebol, só cerveja. Essas pessoas dificilmente serão contratadas. E outra questão interessante é que nessas redes sociais, pelo menos as mais famosas, o cidadão sempre carrega o nome do empregador dele naquele perfil na rede social. Ou seja, ele é o cidadão, mas ele trabalha para uma outra pessoa ou uma outra empresa. E assim, em todas as publicações, as pessoas terão acesso ao perfil daquele cidadão e saberão para quem ele trabalha ou com o que ele trabalha. Tivemos um caso recente de um jogador de futebol que começou a falar mal da arbitragem, começou a falar mal do seu clube e foi advertido e foi suspenso, porque a sua imagem na rede social está em consonância com a entidade a que ele representa e com o seu clube de futebol. Um caso também muito emblemático que aconteceu há certo tempo, em que um copiloto de uma grande companhia aérea brasileira, ele fez uma publicação em uma rede social falando mal dos nordestinos. Mas ele falou mal em um contexto completamente desproporcional, porque ele foi em um restaurante de João Pessoa, a comida demorou a chegar, e aí ele generalizou que todos os nordestinos eram lerdos, eram porcos, uma série de comentários denegrindo a imagem dos nordestinos. O que ele não contava é que uma das pessoas que possivelmente era amiga dele na rede social, printou, ou seja, reproduziu aquela publicação e divulgou para outros nordestinos. Explicando o que na legenda dessa publicação? Olha o que esse copiloto dessa companhia aérea pensa dos nordestinos. Ou seja, essa publicação ela foi muito compartilhada, centenas de comentários, de curtidas, até que chegou no ouvido de quem? Do empregador, a companhia aérea. Se virando contra ele. E acabou que esse copiloto, por causa dessa infeliz publicação, ele foi dispensado sem justa causa por conta desse mau uso da rede social, né? Hoje, nós estamos extrapolando, nós estamos comportando mal, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos. Quando finalizou a Copa do Mundo, o jogador Neymar ele sofreu uma lesão, foi para um hospital. Quando ele estava passando numa maca com os médicos, uma enfermeira do hospital filmou a entrada do Neymar com aquele tanto de médico. Em seguida, ela fez uma filmagem dela, ela publicou pelo WhatsApp para outros colegas essa filmagem de 25 segundos. Em questão de minutos, essa imagem estava espalhada pelo mundo inteiro. E no dia seguinte, ela foi dispensada por justa causa pelo mau uso do celular, de um aplicativo de celular.
você acha que as pessoas se expõem muito nas redes sociais? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu acho que as pessoas estão se expondo sim, entendeu? Divulgando muito sua vida pessoal, postando fotos, vídeos, então acho que está além do limite. As pessoas às vezes se expõem tanto que esquecem da segurança da família, da privacidade, e existe um limite saudável para tudo. O perigo é que, tipo assim, a maldade no mundo tá aumentando. Como na violência, como até na rede social, porque marcam encontros, etc. E às vezes a pessoa não sabe nem quem é. Depois que cai na internet já era, não tem mais volta, né? Não tem como a pessoa apagar ou... Eu acho que o perigo é a exposição da própria pessoa, né? As pessoas se expondo de tal maneira, ela coloca a sua vida na mão de qualquer pessoa. Então é preciso se policiar e postar aquilo que não venha tanto chamar a atenção, né? Doutor Coriolano, as pessoas falaram muito em segurança e já foram noticiados diversos crimes em que os bandidos afirmam que planejaram com base em informações colhidas na internet. Como recentemente teve um garoto que foi sequestrado e o sequestrador falou que acompanhou toda a rotina da família pela uma rede social. As pessoas continuam se expondo mesmo após essas notícias? Quais são os cuidados básicos? Muitas vezes o filho coloca na rede social que o pai sai armado, onde ele trabalha, coloca a escola onde trabalha, nome de professores, que tênis ele comprou. Então ele passa a ser um alvo natural, né? Apenas educação digital nas escolas, educação moral e cívica, regras claras sobre o uso das redes sociais por parte de pais, mães, educadores, vai poder trazer as nossas crianças para um maior patamar de segurança. Porque é a criança, no fundo, que acaba expondo o pai e a mãe por orgulho, por inocência, realmente. Não Mas faz tem muito por mal. adulto também que se expõe, né? Tem muito adulto que se expõe para se vangloriar, que comprou um carro novo e muitas vezes acaba sendo assaltado, acaba sendo sequestrado. A gente está falando de segurança, mas tem também o outro lado. Muitas pessoas postam fotos em perfis com armas, com drogas, em situações ilegais. A polícia fiscaliza isso? A polícia pode usar isso como prova? A Polícia Federal, as polícias civis dos estados já têm perfis oficiais nas redes sociais, o que nos leva a crer que é feito já um monitoramento, um mapeamento dessas redes criminosas, dessas pessoas que fazem a apologia ao crime. Muitas vezes essas armas são armas de brinquedo, muitas vezes não são armas reais. O problema é a apologia ao crime, você está incitando a sociedade a portar armas, a cometer crimes, né? Vangloriando crimes e criminosos. Doutor Tiago, um dos outros entrevistados falou que quando cai na internet já era, que não tem mais volta. Mas existe o direito ao esquecimento, que o senhor já até citou aqui. Gostaria de saber mais como ele funciona e quando ele pode ser acionado. Tanto o Marco Civil quanto a Constituição, o Código Civil, eles possuem leis que juntas fortalecem o direito daquela pessoa que tem uma informação que é desabonadora, ou que é inverídica, ou que é ultrapassada, ou que fere os direitos de personalidade, como o bom nome, a honra, a intimidade. Essa informação ela está divulgada e o cidadão que entende que essa informação ofende esses direitos, ela pede para ser esquecida da internet, dos motores de busca, das redes sociais, por entender que a informação está preenchendo um desses requisitos que eu mencionei agora. Isso pode ser feito também via juizado especial? Sim, o Marco Civil possibilita que a ação tramite perante um juizado especial. Bom, para encerrar, gostaria de saber rapidamente de vocês aqui um conselho para as pessoas usarem a rede social sem problemas. Doutor Coriolano. Um dos grandes problemas é a discriminação também. Um caso recente de uma advogada que postou uma foto de costas, ela tinha uma tatuagem. E a partir daí, um dos principais clientes do escritório exigiu a sua demissão. A justificativa é que a sua imagem não estava em consonância com a imagem de uma advogada e com a imagem do escritório. Nós não podemos confundir uma simples publicação de uma tatuagem, de um vestido bonito, uma pessoa que está pronta para ir numa festa, como algo errado, algo que não deveria ser feito, né? E podemos sim postar livremente, quando estamos nos sentindo bem, uma roupa, expor uma tatuagem, mas com certa moderação, como disse o Dr. Tiago, ou seja, vamos nos expor, mas com moderação máxima. E para o senhor, Dr. Tiago?
Ressalto que rede social é um espaço público, que nós podemos ser responsabilizados em diversas esferas jurídicas, tanto trabalhista, quanto civil, quanto criminal, e, acima de tudo, bom senso e busque sempre mais informações a respeito dos limites, porque não existe direito ilimitado. E quando ele fere um outro, ele é cessado. Então, isso deve ser o norte para que as pessoas tenham um melhor comportamento nas redes sociais. Com essas dicas, o programa Artigo 5º chega ao fim. Dr. Coriolano, Dr. Tiago, agradeço muito a presença de vocês aqui no Artigo 5º. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!